Este podcast integra as ações do projeto Danças de Bolso, contemplado pela 18ª edição do Programa para a Valorização de Iniciativas Culturais do Município de São Paulo, o VAI. Olá, ouvintes, tudo bem? Nessa altura do campeonato, vocês provavelmente já sabem que esse é um podcast que relata as atividades do Danças de Bolso, um projeto feito por nós, aqui da Dois Rumos Companhia de Dança. Então, cá estamos na reta final desse podcast. E se você ainda não ouviu os outros episódios, está super convidado a voltar e ouvir tudinho assim que acabar esse daqui. Porém, enquanto estamos juntos, espero que se aconchegue e viva essa experiência de hoje com a gente. Seja muito bem-vindo ao 6º episódio do podcast Danças de Bolso. Eu sou Iris Hanner e juntinho da Feconde sou uma das vozes que apresenta esse podcast. Portanto, temos a missão de contar os sabores e dissabores dos fazeres arteiros aqui do Dança de Bolso. Hoje sou só eu na apresentação, mas a Fê volta no episódio 7, eu prometo. Bom, cada dia trazemos integrantes diferentes para compartilhar experiências com vocês. Por isso, vamos receber com muita alegria nossas últimas entrevistadas, Denise Angélica e Vitória Sorriso. Essas mulheres maravilhosas nos contam como foi a participação delas no projeto, suas conquistas e dificuldades e como conseguiram entrelaçar tudo isso com suas rotinas bem atarefadas. Mulheres, mães, pretas, Vitória e Denise revelam agora um pouquinho mais sobre quem são. Olá, eu sou Vitória Alves, também chamada de Sorriso. Adivinha por quê, né? Tenho um sorriso largo, grande, fácil. Sou uma mulher preta de 1,75 m, tenho 43 anos, cabelos crespos, curtos. Neste momento estão cacheados. Eu sou de Mauá, moro numa cidade do Grande ABC e sou professora de dança de salão, aí já há uma década aproximadamente. Meu nome é Denise Angélica dos Santos Ribeiro da Silva, é grande mesmo, porque eu casei e não tirei o meu nome lindo de solteira, mas meu nome artístico está como Denise Angélica. Sou professora de educação física, intérprete de Libras, atualmente estou atuando nas duas áreas, o lugar ao qual eu ocupo e onde eu moro são diferentes, né? Eu moro em Poá, ainda não consegui ocupar nada com relação a artes, né? Por aqui eu trabalho mais com a parte de Libras, né? De intérprete, eu trabalho aqui no Alto Tietê, Suzano, Mogi e Poá. As áreas que eu ocupo com relação à dança mesmo são com a Dois Rumos, né? E com a área de educação física em Guaianazes, na ZL. A dança existe na vida das meninas há muito tempo, mas nem sempre ela teve o mesmo papel. Muito pelo contrário, na verdade. Suas trajetórias tiveram muitos altos e baixos. Então, quais seriam as memórias dançantes mais antigas que elas carregam no corpo? É exatamente isso que elas nos relatam agora. Comecei no balé clássico, quando pequena, e aí eu vejo fotos antigas, assim, eu só via meninas brancas. Eu era a única menina preta no balé. E para mim, assim, hoje eu olho, é muito, muito estranho um espaço que minha mãe sempre fez de tudo para que a gente estivesse lá. Minhas filhas vão ter o melhor, minhas filhas vão estar nesse lugar. Mas hoje eu olho, vejo o esforço da minha mãe e de fazer com que a gente estivesse presente nesses lugares elitizados. E hoje eu luto por isso, para que a gente esteja, mulheres, mães, pretas, indígenas, que a gente ocupe esses espaços. Então, essa memória de infância, ela tem tudo a ver com a minha luta de hoje. A minha mãe, ela chegou a ser mãe solo, né, que meus pais são separados, ainda que meu pai ainda fosse muito presente, né, que eu sinto que eles separaram um do outro, mas meu pai não se separou dos filhos, né, ele continuou muito presente com a gente. Então, quem lutava muito mais para algo referente à cultura, estudos, assim, acho que era mais o meu pai, né, a minha família, a parte da minha mãe, ela é bem dançante, mas é mais por festa, samba rock, essas coisas, não tem algo
tão específico como o que a Vi falou, né, de lutas, né, porque acredito eu, como a minha mãe cresceu nessa de que mulher tem que ser forte, então ela sempre quis se fazer muito forte, mostrar uma mulher muito forte pra gente, sabe, muito batalhadora, muito guerreira, e a questão da parte da cultura, eu que sempre pedi para ela, sempre quis fazer balé ou jazz, sempre, 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 e teve um certo momento que ela falou, não precisa disso, eu vou tirar você, né, do jazz, gente, e eu chorei tanto, tanto, que eu queria continuar fazendo aula, mas não chorei perto da professora e não falei para a professora. A minha mãe simplesmente foi lá e falou assim, olha, para a professora, né, e dona do estúdio de dança, que eu não faria mais. E a professora falou que, para minha mãe, que ela via muito potencial em mim e que daria uma bolsa de dança. Então, eu continuei fazendo o jazz, né? Mesmo, minha mãe tinha condições de pagar, ela só não queria mais, porque ela achava que não fazia sentido, que não ia mudar nada na minha vida. Então, eu continuei fazendo até que a professora engravidou, mas eu fui fazendo aula, jazz e balé, porque a professora achava que eu tinha muito potencial. Talvez seja uma memória boa, assim, de dança antiga, que tem a ver com a atualidade, né, que sempre fui eu lutando mesmo, assim, eu quero, eu vou atrás, eu vou conseguir. E tão importante quanto conhecer o processo artístico de cada uma delas é também olhar para os entendimentos de dança antes e depois de efetivamente começarem a dançar. Comecei na dança, né, porque eu queria ser bailarina da Sandy do Júnior. Eu achava muito injusto não ter nenhuma pretinha lá, porque não tinha, gente. Quem gostava de Sandy Júnior, né, tinha um balé maravilhoso da Sandy do Júnior. Gente, eu fiz vários vídeos para mandar, nunca mandei, mas eu queria ser do balé da Sandy do Júnior, então eu queria fazer jazz, porque eles dançavam jazz, né? E aí eu comecei fazendo jazz, minha mãe quis tirar, como eu disse, e aí eu continuei fazendo o jazz e fiz acho que três anos de jazz, se não me engano. Aí a professora engravidou, acabou as aulas, porque as aulas eram aqui pertinho de casa. Se eu fosse fazer em outro estúdio de dança, eu teria que pegar a condução. Logo, minha mãe não ia pagar, porque ela não queria pagar nem a aula aqui perto, né? E aí eu voltei, mas muito tempo depois, eu voltei, acho que já tinha meus 20 e poucos anos quando eu retornei, aí retornei fazendo balé. Fiz balé até o 5º ano de balé, que eu queria terminar, e quando eu estava no 5º ano, eu prestei ETEC de dança, passei para ETEC, e aí foi um outro mundo, gente, era muito diferente do que eu aprendia na ETEC e que eu aprendia nas aulas de balé, que a professora até ficava meio brava, assim, comigo, sabe, tinha um pouco de ranço de eu fazer ETEC e ter um corpo diferente das meninas que estavam lá, sabe, eu comecei a me ver diferente, comecei a fazer coisas diferentes com o meu corpo, porque que a professora não gostava muito, e eu percebia isso, sabe, era um pouco triste, sabe, eu acho que ela poderia, talvez, incentivar, talvez parabenizar, mas eu não sentia isso, de verdade, eu ficava muito triste, aí eu saí da escola de balé, ainda que fosse uma técnica boa para o meu corpo, né, boa para o corpo negro, que ela fazia a técnica cubana de balé, mas como ela meio que menosprezava o fato de eu estar na ETEC, então comecei a desgostar, e lá nessa academia de dança, eu comecei com balé, aí fiz jazz e fui bolsista da dança de salão, porque não tinha muitas pessoas para auxiliar. E aí foi aí que eu comecei a ver coisas interessantes na dança de salão. A minha trajetória na dança começa, como disse, no balé clássico. Fui colocada no balé clássico pela mãe. Ai, que bonitinho, vamos dançar um balézinho. E aí eu não gostava, porque o balé me prendia muito. E aí um dia, eu quero fazer um teste aqui na aula de jazz. Quando eu fiz jazz, nossa, que alegria, porque você podia ser mais solto, né? Podia dançar mais livre. E aí fiz um pouquinho de sapateado também. Eu falei, isso é legal. Mas aí fui lá e voltei para o balé. Meu Deus. Não durou muito tempo, minhas notas eram sempre ruins. Aí o tempo passou, saí do balé, e aí quando eu tinha 17 anos, eu vi uma galera dançando break. Eu falei, gente, que isso? Eu quero para minha vida. Então, aos 17 anos, eu começo a dançar break. Dancei por 12 anos aí, o break, eu era mais da parte
eu praticava mais power move, então era moinho, flare, giro de cabeça, às vezes um pouco de footwork, mas eu gostava mais dessa parte. E nisso ia para os bailes blacks, então aprendi a dançar samba rock, foi meu primeiro contato, então, com as danças a dois, foi samba rock, o pagode, e isso me agradava muito. Então, a dança individual, dança sozinho, eu gostava, e também gostava da dança a dois. Quando tinha os bailes de melodia, nossa, eu ficava toda animada ali para dançar com outra pessoa. Então, eu comecei a dançar dessa forma. Esse foi meu caminho. E aí, algumas coisas já começaram a me incomodar quando eu comecei a entrar para a dança de salão. Então, na época, eu dancei 12 anos break e comecei a me lesionar muito, e aí o olhar voltou mais para danças dois. Então, conheci a dança de salão. Só que quando eu percebi que na dança de salão eu não tinha espaço para, não tinha liberdade para mostrar quem eu era, fazer as coisas que eu queria criar na dança, isso começou a me incomodar. E aí, uma pessoa rebelde, geminiana, vai em busca de outros caminhos. Então, finalmente chegamos na etapa atual de suas vidas. As meninas compartilham conosco suas impressões sobre a Dois Rumos e como chegaram até aqui. Chegar até a Dois Rumos, ela veio num momento que eu já estava muito inquieta, impaciente, cansada das tradições aí da dança de salão. Então, eu conheci também a Dois Rumos perto ali quando eu já estava no início da gravidez. Então, que eu já refletindo muito sobre o que é ser mulher e sobre como seria ser mãe. Eu não queria que mãe sobressaísse as minhas vontades de mulher, ao meu posicionamento. Foi o match perfeito, assim, Vitória e Dois Rumos, porque uniu pensamentos, vontades. E aí eu comecei primeiro fazendo oficina de um outro professor de dança de salão contemporânea, e aí conheci Dois Rumos, e foi dali para frente, assim, só seguindo Dois Rumos, participando de workshops, de aulas, e participei do Elas por Elas. Então, depois de um tempo, Maria nasceu, tem uma filha de 5 anos, não comentei isso, né? A minha parceirinha, e ela ia nas aulas, nas oficinas. Então, foi através dessas inquietações que eu conhecia Dois Rumos. Eu conhecia Dois Rumos quando eu fazia ETEC, né? Se não me engano, era ano de 2014, né? Quando eu entrei na ETEC. A Fê já trabalhava lá, e se eu não me engano, gente, não tenho certeza disso, o Carlos estava no último período. Eu comecei a fazer, eu fui convidada pela Carla, né? Eu amei a aula da Carla, não conhecia a Carla, conhecia a dança de salão só da escola que eu fazia, mas tipo, era bem basiquinho. Quando eu vi a aula da Carla, vi Fernanda e Carlos, eu fiquei, gente, como assim? Que coisa mais maravilhosa, gente. Eu fiquei boca aberta vendo os dois dançar. Lembro que a gente comecei a ser bolsista, fomos convidadas a participar acho que de um torneio de dança de salão. E aí, começa a conversar com Carlos e Fernanda, eles me convidaram para ser da produção do espetáculo deles, do Relações Adversas. Gente, aquele espetáculo era maravilhoso. Eu me via todos os dias dançando naquele espetáculo, porque eu queria estar dançando. Mas eu já ficava feliz de ser da produção, porque você aprendia muita coisa legal, tipo iluminação, muita coisa legal. Eu sei que foi uma fase muito rica para mim, né, ser do Relações Adversas. E já entrei para Dois Rumos, né, na parte da produção, e aí eles fizeram, em janeiro, meio que um remake do Relações Adversas, mas com a galera que participou da oficina. E como eu estava na produção, consequentemente eu participei da oficina e participei do espetáculo. Gente, foi meu sonho realizado, participar desse espetáculo do Relações Adversas. Vocês não têm noção do quanto eu fiquei feliz. Eu amei, nossa, estava em êxtase. De 2014, acho que 2015, se não me engano, que eu entrei. Desde então, continuei a Dois Rumos, salvo uma pequena pausa, que eu engravidei, né, tive a Rebequinha em 2018, então tive que dar uma pausa da Dois Rumos,
e aí retornei na pandemia, né, 2020, mas ainda muitas coisas online, e aí a parte que eu não conseguia me dividir muito, eu falava, Fê, vou dar o suporte que vocês precisarem, mas eu não consigo fazer muita coisa, porque na época que a gente tinha que fazer muita coisa online, eu tinha que fazer muita coisa online da escola, era muita coisa, eu fiquei muito sobrecarregada, então eu não conseguia dar o meu 100% para 2 rumos, e aí quando chegaram os novos integrantes, eu descobri que eu estava gravidinha de novo, da Heleninha, mas aí continuei na 2 rumos, dessa vez eu não saí, né, fiquei mamãe, dançando com a minha barriguinha. Da outra vez eu saí, gente, porque eu não sabia muito o que fazer. Gente, como que eu vou para os ensaios grávidos? Eu fiquei muito perdida, confesso, mas muito mesmo, sabe? Primeira gravidez, também acho que tinha a questão da família do meu marido, que era uma família completamente tradicional, cristã, e ele estava meio que se redescobrindo, sabe? Na questão de seguir esse caminho cristão, ou, tá, pera, mas minha mulher gosta disso. Então ficou muito dividido, muito conturbado, e quando nós nos descobrimos, ficou tudo melhor, né? Então, por isso que eu consegui retornar para 2 rumos, né? Porque eu precisei me redescobrir, né? Ainda estou no processo de me redescobrir enquanto mulher, mãe, professora, e é muito difícil você conseguir separar isso. Porque quando eu saí da 2 rumos, eu saí e fui ser mãe, sabe? Eu não conseguia separar a questão de eu sou mãe, mas também sou mulher. E foi muito difícil conseguir separar isso. E, como eu disse, eu acredito que eu ainda estou nesse processo. E nessa companhia tratamos justamente da dança de salão e suas problemáticas, que acreditem, são muitas. Ouviremos agora a perspectiva de cada convidada sobre o acolhimento ou a falta dele nos espaços convencionais de danças a dois. Eu acredito que salva 2 rumos e algumas outras companhias, alguns outros coletivos que pensem em dança de salão diferente do tradicional, acho que ainda tem muito que mudar, né, gente? Porque, por exemplo, eu fiz uns tempinhos atrás na academia, que quase de vez em nunca eu vou, tava dando aula de sertanejo. Gente, é tudo mais do mesmo, eu não vi diferença nenhuma, e eu fiquei me sentindo muito incomodada com aquela aula, que ainda tinha cavalheiros e damas. E eu quis fazer o condutor, não queria ser a conduzida. E o professor não deixou, porque falou que todas as mulheres tinham que dançar com homens. Eu achei muito absurdo, muito. Nossa, eu me senti muito incomodada, sabe? E eu me senti incomodada dos homens quererem, tipo, me conduzir como se eu não soubesse, eu já sabia dançar. Eles não partiam do princípio de que talvez ela saiba alguma coisa, e queria me levar, queria fazer isso, fazer aquilo, eu ficava, nossa, a gente foi tão chato, tão chato. Eu falei, gente, por que as pessoas não conseguem pensar numa dança de salão diferente, né? Será que realmente eu preciso ter o cavalheiro? Eu preciso ter alguém para me conduzir? Eu preciso, e a forma como os rapazes tentavam conduzir era muito, sabe, impondo mesmo, né? Eu sou o macho daqui, era muito chato, era muito, muito complicado, de verdade. Eu acho que a dança de salão ainda perpetua quem manda e quem obedece. E, naturalmente, a gente tem na sociedade o homem manda, a mulher obedece, a tradicional família, e a gente que vem se desconstruindo e reconstruindo uma nova forma de ver, de viver, a gente agora começa a ter problema com isso, porque a gente já não aceita fácil, assim, essas imposições. Como permanecer numa aula dessa, que ainda impõe que você, mulher, fique esperando o cavalheiro vir te tirar para dançar, e você vai obedecer tudo aquilo que ele quer fazer. E se ele sabe só 3 passos, ele ignora o seu saber de 15, 20 passos. Você vai dançar aquilo que ele sabe, porque você tem que ser uma dama obediente. Essa dança atual, eu acho que ela não acolhe, ela segrega cores, corpos, gêneros, porque se você não sabe, eles vão te deixar de canto. E acho que esse é um dos motivos que eu já não tenho mais paciência também de frequentar esses ambientes, né? O baile da 2 rumos é delicinha aqui. A gente pode ser quem a gente quiser dentro desse ambiente. Agora, nos lugares tradicionais, na dança de salão, não sinto que seja um ambiente acolhedor.
Acabamos de ouvir os relatos das experiências das meninas até agora e suas visões do mundo do salão. Partimos então para o último bloco, onde falaremos um pouquinho mais sobre seus trabalhos no Danças de Bolso e a diferença entre as necessidades e possibilidades de cada uma de abarcar esse projeto. Denise nos conta de onde veio a escolha do tema do seu solo e de onde partiu sua pesquisa. Eu não consegui optar pelo coletivo, embora eu quisesse muito, muito mesmo, porque, infelizmente, nesse ano eu estou com uma agenda muito complicada, né? Quanto a professora de educação física, que tem dias que eu trabalho o dia inteiro, tem dias que eu trabalho só à tarde, e ainda tem a demanda de casa, né? Por ter duas pequenininhas, então tem que cuidar das meninas, tem a casa, ainda que meu marido compartilhe comigo, né? Do cuidar das meninas, cuidar da casa também, eu sempre sou eu, acabo puxando para mim de muitas coisas que eu acho que eu preciso fazer, né? E aí, o meu solo partiu disso, né? Do tanto de coisas, tanta informação, as coisas que eu tenho que fazer, que eu tenho que optar, que eu tenho que não fazer, e tudo que vai ficando aqui dentro de mim, né? Então, trabalho, são os filhos, são a casa, é o marido, e sou eu. E essa ordem, essa realmente é a ordem. Eu sempre me deixo para depois. Então, vão entrando mais demandas, mais coisas, e eu quanto mulher, sempre vou ficando para depois, para depois, para depois e para depois. Eu não consigo, às vezes eu não consigo me encaixar e fazer, não, hoje eu vou fazer o que a Denise quer, porque não dá. E eu acredito, eu não consigo, né? Mas eu não consigo. Sempre coloco algo acima de mim. E aí, isso fica muito internalizado, muito interno, muito para dentro, e muitas vezes eu sou muito, muito tímida, né? E aí, esse da minha dança, que é dentro, é uma coisa querendo explodir, porque não tem como eu chegar e falar, Rebeca, olha, Helena, por favor, não quero mais, vou sair, vou fazer aquilo que me der na telha, porque não cabe, né? Não tem como, eu sou mãe, independente do que eu faça, eu sou mãe, eu estou mãe, independente de onde esteja, né? E aí o meu solo surgiu dessa inquietação, dessas inúmeras coisas que eu tento abraçar, porque realmente eu tento, gente, abraçar e fazer tudo que eu preciso fazer, tudo que eu posso e tudo que eu não conseguiria também, eu tento fazer tudo. Então, esse explodindo na minha dança é sobre esse peso, né? E não é o peso de ser mãe, é o peso que a sociedade impõe enquanto mãe, porque eu não posso chegar, enquanto mãe, e falar assim, olha, eu não quero mais, porque infelizmente a sociedade ainda acha que a mãe tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, e enxuga a lágrima, engole esse choro e continua, né? Porque você é mãe, e daí? Tô doente, ué, mas e suas filhas? Não tem, não cabe, infelizmente a sociedade não nos abraça. E eu sinto essa inquietação enquanto mãe. E essa mesma inquietação que eu coloquei na minha dança, eu quis colocar também a parte de inclusão, né? Que eu também acho que há uma falta acessibilidade nas nossas artes, né? Então eu queria colocar essa inquietação quanto mãe, essa inquietação quanto professora, e essa inquietação quanto à falta da acessibilidade, né? Eu sou intérprete de Libras, dentro da minha dança, e foi aí que surgiu o meu IN. E agora é a vez de Vitória Sorriso compartilhar como foi ser a protagonista da vigilância coletiva e por que ela decidiu não trilhar o caminho solo. Por que eu não quis fazer o solo? Estava sobrecarregada. Muitas demandas. Mesmo na pandemia, demanda de cuidar da casa, só moramos Maria e eu tenho que trabalhar, eu tenho que estudar, e eu tenho que dar conta de Maria. Muita carga. E aí, também eu não queria ficar sozinha, porque para mim, falou fazer um solo, eu entendi já que ela era logo ficar sozinha. A gente passou a pandemia longe um dos outros. E eu não queria ficar longe de ninguém. Por isso eu não quis fazer o solo. E aí, me jogam nas mãos, você vai protagonizar a videodança coletiva.
o que me resta? Eu chorei! Chorei! De verdade, ainda não caiu minha ficha. Não caiu, não caiu. Foi um processo incrível, lindo, de apoio, de um sustentando o outro, de muita ajuda. Eu tive as pessoas perto de mim, me ajudando, assim, tudo realmente que eu não queria fazer no solo, que era estar sozinha ali, discutir, ter as decisões, né, do que fazer, do que escolher no solo, eu pude compartilhar no coletivo. Eu tive apoio de todos da companhia, nos processos. Vamos lá, tá ótimo, tá certo. Eu falei, não, tá uma droga. E a companhia apoiando nisso, né? Dizendo, não, é isso mesmo, é você. A Fernanda dando suporte, dizendo que estava muito bom. Mas de verdade ainda não caiu a ficha, não. Para mim não, não sei. Ainda não caiu essa ficha. Duas perspectivas distintas, mas que tratam do mesmo tema: a necessidade de escolher onde colocariam suas energias. E agora nos contam quais foram as dificuldades que elas encontraram durante esse percurso. Bom, as dificuldades do caminho, eu acho que foi de encontro, de novo, com as demandas do dia a dia, dar conta realmente da maternidade, do trabalho, da casa, das coisas que vão acontecendo, com as atividades do coletivo, de produzir, de reproduzir não, de responder às demandas que nos são passadas, né? Então, é a quantidade de coisas que a gente tem para fazer. Eu acho que aumentou essas demandas nesse período de pandemia, né? A gente ficou muito mais tempo no computador. Para mim, essa foi a maior dificuldade. Às vezes está com o emocional também, para continuar atendendo as expectativas, as minhas expectativas quanto ao processo da videodança. Nem sempre a gente está bem, nem sempre eu acordava bem, estava num dia bom do ensaio, ou até no período da gravação estava com dor nas costas, mas tinha que melhorar ali para que a gente conseguisse concluir esse trabalho. Tirando, teve o período que a gente foi gravar também, e estava muito frio, e eu estava descalça, só eu descalça, descalça de blusa de alcinha, ter que gravar plena, como se tivesse 27 graus, 28 graus, um frio, descalça. Eu acho que foi bem tenso aquele dia da gravação de Embu. Eu acho que a maior dificuldade é bem o que a Vi citou, né? Quando você faz o solo, é você. Então, eu me senti muito, mas muito sozinha. Várias vezes, eu senti muita vontade de chorar. Acho que até chorei mesmo, por se sentir sozinha. E eu sou muito indecisa, gente. Eu sou muito indecisa. Muito, muito, muito. Nossa, deve ser o meu signo. Eu sou muito indecisa, gente. Eu não consigo decidir. Então, eu tinha 500 mil cenas na minha cabeça, 500 mil coisas escritas. Eu não conseguia colocar nada no meu corpo. Sabe o que é nada, gente? Eu demorei muito colocar, sabe, no meu corpo as coisas que eu queria fazer, porque era muita coisa. E aí eu pensava, não vai sair nada, vai ficar tudo ruim. Na mesma época, as meninas ficaram muito doentes, mas a Helena ficava muito doentinha, mas muito mesmo. Ficou internada e eu pensei assim, gente, eu não vou fazer esse solo, eu não quero mais. Eu não conseguia pensar em solo com tanta coisa que tinha para fazer, porque além das demandas que sempre tem, né, do trabalho, tinha a Heleninha, muito pequenininha, muito doente, e aí o Carlos pedia para fazer exercícios, eu fazia fazia dois, no terceiro eu falei, não quero mais fazer, não vai dar certo esse negócio, não sei o que eu vou dançar, e ele mandando mensagem, mas me fala o que você quer fazer, e gente, eu falei tanta coisa, coitada, eu não sei como ele conseguiu me ajudar a ir conectando assim as minhas ideias, até que saísse alguma coisa, que eu conseguisse sair alguma coisa, e ainda assim, muita coisa eu ficava assim, nossa, não vou fazer isso não, que coisa horrorosa ficou, se filma, eu me filmava e ficava, tá horrível,
Nossa, gente, o que vai sair nessa dança? Vai sair nada, vai sair nada de verdade. E é muito difícil você estar sozinha e você tem que lidar com todas essas frustrações, porque eu me frustrei muito no meu processo, mas muito mesmo, sabe? Me frustrei porque eu não conseguia fazer o roteiro direito, me frustrei porque eu não conseguia encontrar uma música. E, gente, eu sou muito indecisa, eu procurei, nossa, olha, nem sei falar quantas músicas eu escutei para achar alguma, né? E no fim não teve música, eu falei, não quero, não consegui encontrar, vai ser 100, vai ser o que eu quero, como que incomode. Aí veio um insight, mas foi muito difícil. Foi muito ruim, me senti frustrada, porque eu não sabia que figurino, gente, figurino, que eu vou colocar nessa dança. Que eu coloco numa dança que eu quero falar de algo que tá dentro, mas eu quero colocar para fora. Que figurino é esse? Gente, foi muito difícil, de verdade. Talvez, se tivesse uma assessoria só pro solo, seria mais fácil, uma terapeuta, sabe? Uma psiquiatra para lidar com as nossas frustrações, com as nossas inseguranças, com as nossas indagações. Se liga 2 psiquiatra para a gente, por favor, para conseguir dar conta de tudo, né? Mas eu fiquei muito, muito feliz. Quando eu acabei, o solo eu queria gritar, sabe? Eu queria gritar, mas eu queria gritar tanto, tanto, que eu achava que não ia sair nada. E aí, quando saiu, eu falei, gente, eu não acredito que eu fiz. Eu não acredito, eu não estou acreditando, sabe? E aí, eu fiquei tão quente, sabe? Tão quente. Não sei se fiquei vermelha, porque nem todo pretinho fica vermelho, mas, assim, me sentia quente, sentia o rosto queimando, mas era de felicidade, porque eu pensava, graças a Deus, graças a mim também, que eu consegui terminar esse negócio. Eu lembro que eu falava muitas vezes com a Kelly sobre figurino, que eu não sabia, e aí eu falava muito com a Vi, das meninas, né, porque que talvez me entenderia mais por ser mãe, não que os outros não entenderiam, mas eu me sentia muito triste, né, nessa época também. E eu também fui muito grata a Fê, porque nenhuma hora ela chegou e me cobrou, me encostar na parede. E aí, Denise, não vai sair nada? Ela nunca fez isso, né? Pelo contrário, ela entendia que alguns prazos eu não conseguiria, eu cumpria, mas não na sua totalidade por conta de tudo que aconteceu, né? Mas foi isso, foi muito difícil. Mas eu gostei também, gente. Já entendemos todas as barras que elas enfrentaram durante esse processo, mas também vamos ouvir das meninas quais foram seus maiores aprendizados e conquistas. Eu aprendi que vale a pena, que não estamos só. Sou uma, mas não sou só. Fazer de novo? Eis a questão. Talvez faria sim, faria. Eu acho que foi muito importante. Estar com as pessoas, eu acho que respeitar as diferenças, respeitar o tempo das pessoas e entender também das obrigações que a gente tem, né? Estamos num coletivo, nos propomos a fazer determinada tarefa e ela deve ser cumprida. Então, entender também essa questão, né, de responsabilidade. E esse projeto Danças de Bolso é a melhor conquista, quiçá a maior conquista, né? Eu acho que foi muito importante para mim, para minha profissão, para minha carreira. Eu acho que você aprende a lidar com muitas inquietações, porque eu tive que aprender, né? Lidar com as inquietações, aprender a trilhar o meu caminho, né? Sozinha, por conta do solo, a fazer as escolhas, né? Escolhas que, graças a Deus, foram certas. E eu faria de novo, mesmo com todas as dificuldades, porque fiquei muito feliz mesmo de ter conseguido terminar. O que nós temos de muito, muito bom é que as pessoas que foram escolhidas para ser desse coletivo foram as pessoas, acredito que certas, né? Que são pessoas muito receptivas, muito empáticas, né? Então, eu fico muito feliz de fazer parte do coletivo e essa é uma das minhas maiores conquistas, acredito eu, porque quando eu estava na ETEC, eu queria ser da Dois Rumos, e hoje eu sou. Vou andar, quem falou que eu ando só? Nessa terra, nesse chão de meu Deus, sou uma, mas não sou só. Vou andar, quem falou que eu ando só? Tenho em mim mais de muitos, sou uma, mas não sou só. Quem é artista sabe o quanto é custosa a batalha pra gente deixar um pouquinho da nossa alma nesse mundão. E quão importante é que as pessoas se reconheçam no nosso trabalho. Por isso, vamos ouvir agora de Vitória e Denise
qual é a importância de elaborar um trabalho artístico dessa magnitude. Desenvolver um trabalho artístico vai muito além de arte. A gente entra em políticas públicas. Você pesquisar sobre determinado assunto, o que interfere no seu dia a dia, no seu corpo, as suas lutas, a sua vida, é isso que você traz para o público, as suas influências. Eu acho que é de suma importância o trabalho que a Dois Rumos faz, que é de pesquisar, provocar os integrantes sobre a sua história, sobre sua trajetória, sobre a sua vida, quem é você na sociedade, e transformar isso em arte, né? Então, não tem como fazer arte sem fazer política. O que eu gosto também é da representatividade, né, que a Dois Rumos traz, e eu acho isso muito importante, né, representatividade, a questão que a Kevin falou, não separar, né, política de arte, as provocações, não só acho que para a gente, para quem tem fora também, quem está fora se sente também provocado, influenciado e representado. Eu acho uma das melhores coisas que tem na Dois Rumos é isso. É importante que as pessoas se sintam incomodados com algumas coisas que acontecem, né? Eu acho que a gente acaba falando e fazendo coisas que as pessoas talvez gostariam de estar também fazendo, e aí, poxa, eu não vejo ninguém fazendo, mas não, olha só, a Dois Rumos fez, porque eu não posso fazer também? E é importante isso, né? E a Dois Rumos dá esse espaço e essa abertura, porque ela não é uma companhia que chegou e falou, ó, nós somos da dança de salão contemporânea, e é nosso, aqui é nosso, não vamos ensinar para ninguém pode saber, não, pelo contrário, é uma companhia que é aberta a passar o conhecimento, aberta a ensinar e a receber, né, a troca, ao mesmo tempo que é uma companhia, ela dá e ela recebe troca, e é muito bom essa troca, sabe, e acho muito importante ter isso, que está muito em falta na sociedade, essa empatia, né, essa vontade de, tem uma frase que fala que você aprende enquanto ensina, né? E acho que tem muito isso na Dois Rumos. Para quem aí tá curioso e não chegou a ver as videodanças, agora é o momento de ouvir das meninas qual foi o sentimento delas ao assistir os trabalhos dos outros integrantes da companhia. Vamos lá? Muitas sensações, assim, choro, alegria, emoção, agonia, desespero, porque são muitas danças e as danças provocam isso na gente, né? São danças provocativas, né? Poder contemplar o trabalho dos meus amigos da Dois Rumos é maravilhoso, porque, gente, ao mesmo tempo que a galera nós falamos coisas diferentes, todas essas coisas, do meu ponto de vista, se conectam, e é muito bom isso, porque nós passamos para o público, mesmo estando distante, né, que nós fizemos distantes, nós mostramos nas nossas videodanças a nossa união, é isso, cada dança traz uma sensação diferente, e outra, vai depender também de como você tá o seu estado de espírito quando você assistir, né, às vezes você tá mais triste, você vai se derramar em lágrimas, vendo a Fê, vendo a Camila, ficar agoniado, você tá nervosa, já ficar mais agoniado ainda vendo a Fê Monte, porque, gente, e são danças maravilhosas, maravilhosas. Eu amei a questão que fala da negritude, do seu solo, Iris, o do Diogo, para mim foi muito importante, a gente se sente muito representado, sabe? Então, são videodanças maravilhosas, nossa, e cada um, acho que trabalha e fala com a gente de uma maneira diferente. Eu acho que eu sou a chorona do grupo, né? Eu sou. Eu acho que a mais sorridente é a mais chorona do grupo. Cada trabalho me toca. E cada vez que eu assisto eu vou me conectando de um jeito diferente. Tem um trabalho que eu choro desde o início, desde os experimentos. E esse continua me tocando e eu acho que vai me tocar sempre, porque ele fala comigo. Ele diz tudo que eu tenho vontade de falar, tudo que eu sinto. Dona Iris Hanna.
desde que ela fez o primeiro experimento. Ela fez o primeiro experimento no ensaio. Eu chorei naquele dia. Chorei quando ela me mostrou a primeira vez o esboço e choro em todas as apresentações, todas, porque ela fala comigo. Eu falei para a Iris que, gente, eu quero muito, muito poder guardar esse vídeo dela para mostrar para minha filha, porque é muito bom. O vídeo dela, os outros falam também muito comigo, mas acho que por sermos mulheres e pretas, não tem como esse vídeo não falar com a gente. Quem nunca ouviu todas aquelas palavras? E são muito fortes, né? E não tem como não chorar, não tem como se emocionar, porque reverbera e, e toca a gente de uma maneira muito diferente, e é muito profunda, né? Eu não entendi por que vocês estão falando de mim, se o podcast é de vocês, agora eu que tô chorando, tipo, gente... Porque nós somos mulheres pretas, mães de meninas pretas. Você fala o que a gente tem vontade, o que a gente já ouviu. Você fala com vontade, você fala de dentro. É por isso. A gente se entende, a gente sabe. E quando aquele menino lá na ETEC falou, bicho, eu chorei, porque você tocou ele. O seu solo é potente, ele tem um grande poder político, a tua arte tem, de cutucar, botar o dedo na ferida de quem faz maldade com as outras pessoas, de quem se acha acima de tudo. É por isso. E a importância da gente manter essa arte viva, né? De fazer os solos, a Dê fazer o solo dela aí, mostrar o quanto é difícil. Uma mulher mãe ali, ó, dando conta, segurando a bronca ali, aquele sufoco no corredor, tentando se segurar, subir sem ter força. O solo de cada um é de extrema importância. Lágrimas e mais lágrimas já foram derramadas aqui com esses depoimentos, cheios de amor, potência e força. Mas agora, a gente quer ouvir um pouquinho mais sobre como foi a experiência de circular esse projeto em diferentes lugares e também qual foi o retorno dos diferentes públicos participantes. Quando a Fê falou, vocês têm que estar presentes para que as pessoas façam perguntas sobre o seu solo e tal, e aí, tipo, eu falei, mas sabe quando eu senti aqui, tipo, as pessoas não sei se querem saber muito do meu solo, porque a galera era ouvinte, e eu me senti como que os surdos se sentiriam, tipo, legal, tá em Libras, putz, legal, né, não fazia meio que sentido, e ninguém quis saber, caramba, tá em Libras, mas o que será que essa menina falou no final? Ninguém quis saber, então eu fiquei meio que, tudo bem, né, falar. Lógico, tinha o solo da maravilhosa Iris, né, que tomou conta do ambiente inteiro, e aí eu fiquei pensando assim, tô aqui pra quê, gente? Pra nada, eu fiquei pensando, de verdade. Aí, no segundo dia que eu fui, que o Diogo ficou com a Heleninha pra eu entrar na sala e ver o meu solo, eu vi um rapaz super inquieto com o meu solo, eu fiquei, gente, o que esse menino tem? Né, e só olhando assim pra ele se reconhecendo e cutucando a mãe, assim, tipo, eu olhei, olhando pro meu solo, e quando acabou, que ele veio me falar em Libras, que foi o solo que ele mais gostou, eu fiquei, gente, não acredito, tem um surdo aqui vendo meu solo, eu fiquei tão feliz, e sabe, quando fez significado para mim, sabe, ver alguém se reconhecendo numa dança, eu fiquei muito, muito, muito feliz, falei, pronto, já posso parar por aqui, porque pelo menos alguém entendeu, né, tudo que eu disse. Não queria nem falar para os ouvintes qual era a frase, porque se ele entendeu, estava tudo certo. Mas eu falei para os ouvintes, né? Não queria falar porque eu queria que quando eu faço a frase em Libras, eu quero que as pessoas sintam o que os surdos sentem também, né? Quantas vezes eu estou vendo jornal, estou vendo novela, estou vendo tudo e não estou entendendo nada. Porque mesmo quando tem legenda, né? Se tem, quando eu coloco o closed caption, não é no mesmo tempo, e às vezes umas palavras que não tem nada a ver. Então, quando eu fiz Libras, eu queria que as pessoas se sentissem incomodadas, pensando assim, não tô entendendo nada que essa menina tá fazendo. Eu sei que as pessoas pensam assim e acabam meio que deixando pra lá. Então, quando esse rapaz se viu representado, eu fiquei muito feliz.
a gente rodar em várias regiões de São Paulo é conhecer esses públicos, né? O público da região sul é de um jeito, que a gente teve semana passada, em Butantã, o público da leste, o público da norte, da oeste, do centro. Quem são essas pessoas que a gente está procurando atingir? Eu comentei isso essa semana com uma colega de trabalho, o quanto é importante descentralizar para que a gente consiga atingir o maior número de pessoas. E tem pessoas que só olham e falam assim, danças de bolsa, eu vou por curiosidade, não sei nem o que é. E é importante também abrir para essas rodas de conversa, para o debate, para as curiosidades, para a discussão. Quando você começou a conversar com o rapaz, ele falava em Libras também. Ele falava com a gente, se comunicava com a gente oralmente, mas também ele falava em Libras, e eu via que às vezes em Libras estava rolando mais, ali estava uma conversa mais assim contigo, e é importante que a gente, ouvinte aqui, que a gente preste atenção nessas demandas. O incômodo gerou, no final, o que ela está falando em Libras, mas também vai da gente ter essa curiosidade também de perguntar, né, de querer saber. Maravilhoso o que a Abby falou, isso de descentralizar é muito, mas muito importante mesmo, gente, porque tem tanta coisa legal que eu gostaria de ir, mas está tão longe. O acesso é fácil, mas é muito longe para a gente que mora na periferia, que mora na Grande São Paulo, que mora no extremo leste, né? Então, quando a gente torna a arte acessível, né? Digo, de mais próximo, alguma coisa que as pessoas vão assistir, as pessoas têm acesso, né? Enfim, gera curiosidade, mesmo se for, como a Vi disse, só pela curiosidade, mas eu tenho alguma coisa. Hoje eu tenho uma coisa para fazer ali no Centro Cultural, que nunca tem nada, né? E é muito importante esse trabalho que nós temos feito. Eu estou muito feliz. Gente, esse definitivamente foi um trabalho que transformou a forma que nós, da companhia, enxergamos a vida. E se você ficou curiosa ou curioso para saber como essas e outras histórias se materializaram em videodanças do nosso projeto, visite o nosso canal no YouTube. Siga-nos também no Instagram, @2rumos. Muito obrigada por sua companhia até aqui e tchau, tchau!